Resposta curta: não é. E a gente, no nosso dia a dia, é levado a acreditar que sim. E isso é um problema, na verdade. Porque essa concepção de que é um dom deixa a gente inerte. Porque pensa comigo, se você acredita que criatividade, entre outras coisas, é um dom, que alguns poucos seres humanos nasceram com aquilo ali e naturalmente se desenvolvem com ele, então por que é que você, que não nasceu com aquilo, iria se dar o trabalho de tentar criar ou desenvolver uma certa criatividade, né? E bem, a gente sabe que as coisas não são tão ou simplesmente assim. Até porque se a gente for pensar assim, há muito tempo atrás, o mesmo pensamento se aplicava à realeza, que todo mundo acreditava que o direito a ser rei era divino. E hoje a gente sabe que não é bem assim. A criatividade é uma habilidade que fez toda a diferença na história da humanidade. Pense comigo, imagine que você é um ser humano das cavernas. E um belo dia, num seu passeio de caça, você se depara com um graveto, ou um galho, alguma coisa nesse sentido. E aí você começa a modificar esse galho. Você corta um pedaço, você afia uma ponta, você enrola algo na base para que fique mais firme, onde você vai pegar, e aquele objeto vai criando uma nova forma, diferente da primeira, a partir de várias modificações e testes que você vai fazendo. E aí pronto, a sua criatividade acaba de criar uma ferramenta nova, que vai permitir que você avance em novos territórios, caça de outras formas, alcance frutas mais altas ou animais mais longe. Aquela sua curiosidade, a sua vontade de experimentar acabou mudando o destino da humanidade. E nada disso é por acaso, ou mágica, ou simplesmente um dom. A nossa criatividade é fruto de um esforço combinado das várias áreas do nosso cérebro. A capacidade de imaginar um objeto em 3D, imaginar como aquele objeto seria se ele sofresse uma alteração, outras texturas, em outro contexto, se estivesse seco, se estivesse molhado, todas as referências são ferramentas da nossa mente criativa. E perceba que nesse processo todo, o mais importante não é a lança no final das contas, não é a ferramenta no fim das contas, é a sua capacidade ter aumentado durante todo esse processo, você ter criado um repertório maior durante todo aquele processo de testagem, durante todas aquelas versões que não deram certo, por assim dizer. Dito tudo isso, você concorda comigo que criatividade é uma habilidade que a gente pode treinar? É uma habilidade que a gente pode aperfeiçoar, que nem esporte, dança, entre outras coisas que requerem treinamento? Pensando nisso, eu separei algumas características do pensamento criativo para a gente poder treinar e fortalecer o músculo criativo. E para melhorar essa discussão, eu separei em 3 partes: o que tem a ver com você, o que tem a ver com o mundo ao seu redor e o que tem a ver com os outros. Vamos começar por você. Seja você jovem há mais ou menos tempo, eu aposto que você tem algo chamado de imaginação. Essa capacidade cognitiva de projetar da nossa cabeça algo que não existe ou completar algo que a gente está vendo. Essa nossa habilidade incrível de criar histórias onde tudo pode acontecer e geralmente é quando a gente encosta a cabeça no travesseiro. Você pode pensar na imaginação como o ato de mexer os ingredientes do bolo da criatividade. E eu digo isso justamente para que você não ache que criatividade é simplesmente imaginar as coisas. Não, tem mais por aí. Porque outro ingrediente nessa vida criativa é justamente você ter um olhar atento às coisas. Imagine, quando você passa a concentrar a sua atenção em algum objeto ou alguma coisa, qualquer coisa que aconteça, você consegue extrair mais informações, mais versões, mais lados daquilo ali. E com a sua imaginação, por exemplo, você consegue até desmanchar aquele objeto, você consegue imaginar como é que funciona dentro, você consegue projetar informações que você não está recebendo, mas a sua imaginação consegue construir com base no que você já tem. E veja bem, criatividade tem muita relação com quantidade, porque perceba, até agora você já imaginou muita coisa, você já olhou atentamente para muita coisa, você já analisou tudo aquilo ali, mas todas aquelas informações, elas servem para você? Para aquele seu contexto específico, para aquele desafio que você está enfrentando? Provavelmente não. Então,
é muito importante que você tenha o máximo de repertório possível, mas que você também consiga ter a possibilidade de errar. E esse é o outro ingrediente muito importante para uma vida criativa, que você tenha liberdade, que você não tenha medo de errar e de pegar as opções que naquele momento podem parecer erradas, mas aquele erro provavelmente vai te levar a uma versão mais próxima do que seria a opção certa. E tudo isso para poder dizer a você que outra parte muito importante de uma vida criativa é você ter coragem. Você tem que ter coragem de experimentar, coragem de enfrentar a opinião dos outros, coragem de tentar algo que nunca foi tentado ou de um jeito que nunca foi tentado. É indissociável, é indivisível. Não dá para ter uma vida criativa sem uma vida corajosa. Porque imagine, você vai deixar de fazer alguma coisa porque outras pessoas dizem que não vai dar certo, isso aí não é assim, foi feito desse jeito durante todos os anos da vida da humanidade. Não dá. Uma vida criativa é uma vida corajosa. E todos esses ingredientes, eles têm um tempero por cima, que é o que a gente ouve o tempo todo falar, que é o tal do pense diferente, pense fora da caixa. Mas como é que a gente consegue falar essa frase sem que ela seja um bordão vazio, sem que ela seja uma frase de efeito? Bom, isso nos leva à nossa próxima categoria. Que o mundo é grande e você provavelmente já sabe, mas você já parou para pensar nas consequências disso? Imagine, você fluente em português. Você fala português muito bem, você entende, você lê, você escreve. Imagine que você, essa pessoa, é solto no meio da Rússia, um país que tem outra língua, outro alfabeto, tudo diferente. A sua capacidade de reconhecer e absorver informação praticamente não vale de nada lá. Mas a partir desse momento, o seu cérebro vai começar a interpretar o mundo, procurar pistas naquele ambiente para que você possa associar com o conhecimento que você já tem. Então, toda vez que você tenta conversar com alguém em russo, você vai procurar entender a linguagem corporal, o tom de voz, como é que ela fala, se ri, se faz cara séria e como que cada palavra está associada a cada coisa. Então, quando você entra em um contexto de aprendizado, o seu cérebro também entra num modo de aprendizado. Por isso que é muito importante você prestar atenção no seu contexto criativo. Se o seu dia a dia, se o seu trabalho, se o seu passatempo, se todas as coisas estão contribuindo para que você possa, nem que seja um pouquinho todos os dias, mas que você possa estar num contexto de aprendizado, de adquirir novas referências para a sua vida criativa. E se viagem não é seu forte, imagina, por exemplo, uma criança, em que você dá um brinquedo novo para ela e uma semana depois ela já desmontou o brinquedo todinho. Bom, você pode até ficar um pouco chateado dela ter quebrado aquele brinquedo, mas imagine, será que para ela não vale mais saber como é que funciona aquele brinquedo, como é que ele é encaixado, como é que cada peça vai junto da outra, descobrir que alguns brinquedos são movidos a bateria e que sem bateria ele não vai funcionar, que alguns brinquedos são feitos com encaixe, que se você quebrar ele não volta mais. Será que esse tipo de aprendizado, esse tipo de noção do mundo não vale mais do que a brincadeira do brinquedo? Imagine que o conhecimento da estrutura molecular do diamante vale muito mais do que a maior rocha que você puder encontrar. Mas para você adquirir esse conhecimento, você vai precisar adquirir outros conhecimentos que vieram antes desse conhecimento. Você vai precisar estudar o que outras pessoas fizeram, vai precisar conhecer os casos que deram certo e principalmente os que não deram certo. E assim, o seu repertório de soluções ele cresce com cada caso que você conhece. E aí você pode até se perguntar, onde que eu vou conseguir conhecer esses casos? Bom, na nossa próxima categoria, que são justamente as outras pessoas. Já parou para pensar na quantidade de ideias que surgem durante uma conversa, do conflito de perspectivas sobre o mesmo tema? Isso é o próprio combustível da criatividade. Quanto mais lados daquela mesma coisa você puder conhecer, quanto mais contextos em que aquela coisa se aplica você puder conhecer, mais forte, mais maleável é a sua ideia, a sua perspectiva sobre aquilo. E maior o seu repertório sobre outras situações também. E por fim,
o que talvez seja o maior ato criativo da humanidade, que é o ato de ensinar. Bom, Paulo Freire dizia que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar condições para sua própria construção. E como nada se cria, para ensinar alguma coisa você precisa combinar vários fragmentos que ajudem essa outra pessoa a poder construir o conhecimento dela sobre o que você quer ensinar. E bem, se isso não é criatividade no seu estado mais puro, eu não sei o que é.